Olá, eu sou Jefferson da Fonseca. Estou mais uma vez no nosso Sempre um Papo com imensa alegria no nosso canal virtual. Hoje eu converso com o Emerson Maia. Ele é autor desse livro, Os Corpos Nus dos Moribundos, um livro que me provocou muito aí nos últimos dias. Eu estou muito curioso para conversar com ele. O nosso Sempre um Papo, ele é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo, via Lei Estadual de Incentivo, com o patrocínio da CEMIG. E a gente, antes de conversar com o Emerson, a gente vai ver um vídeo de 1 minuto mais ou menos aí da CEMIG. Eu já volto. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG. Transforma com a nossa. Emerson, que prazer enorme esse nosso encontro. Quero agradecer ao Afonso Borges a oportunidade de estar com você. Fiquei muito tocado com o seu livro. Você, além de professor de língua portuguesa, é também um romancista de mão cheia. Que privilégio enorme. E eu queria, antes de fazer uma série de perguntas que eu tenho, porque eu estou muito curioso, queria que você se apresentasse um pouco para a gente aí, que você falasse, né, do professor, do romancista Emerson Maia, por Emerson Maia. E Jefferson, prazer todo meu estar aqui. Para mim é um privilégio muito grande poder estar no Sempre um Papo, que é um patrimônio das artes, um patrimônio da literatura de Minas, mas também não só de Minas, e sim do Brasil, por extensão, e conversar com você especialmente, né? Ter esse bate-papo mediado por você, para mim, está sendo assim o ganho do ano, tá bom? Eu me chamo Emerson Maia, eu sou escritor, o escritor de Os Corpos Nus dos Moribundos, é o meu primeiro romance, apesar de já ter tido algumas experiências com algumas publicações em concursos, em prêmios literários, e eu sou um professor daqui da cidade de Belo Horizonte, eu sou bem belo-horizontino, nascido e criado, e também bastante mineiro, e eu acho que o livro, para quem leu e para quem ter a oportunidade de poder fazer a leitura, vai conseguir perceber isso bastante, esse trabalho que evoca bastante esse sentimento de mineiridade, seja em conformidade com ela, às vezes seja como revolta também. Queria, Emerson, já começar com uma pequena provocação. Primeiro, assim, me impressiona muito a sua escrita, a maturidade da sua escrita. É difícil imaginar um jovem como você escrevendo e com personagens com camadas tão, tão intensas assim. Há uma provocação. Eu queria saber qual é a porção que é uma herança e qual é essa porção mesmo da sua observação desse lugar, né, que você acessou dentro de você, aí no seu eu mais profundo, para poder construir um romance tão complexo e ao mesmo tempo tão rico. Boa pergunta. Eu acho que todo trabalho literário, todo trabalho com a escrita literária, ele, independentemente do gênero, é um trabalho de performance do próprio eu,
no sentido de que há muito de subjetividade, muito de nós mesmos, na maneira como a gente constrói as narrativas, os enredos, essas trajetórias desses personagens, esses cenários. Então, há certamente muito de mim, de experiências, de vivências, ou de pessoas próximas, ou de pessoas que eu pude ter a oportunidade de ouvir, enfim, que passaram de alguma forma pela minha vida, mas também é também um trabalho de muita pesquisa, um trabalho de uma pesquisa muito cuidadosa em relação à dimensão geográfica, aos espaços, aos relevos, à própria composição linguística, dialetal dos personagens de determinadas regiões aqui do estado. Afinal de contas, é um livro que eu sempre tive essa intenção de trabalhar histórias que se passassem apenas em Minas. Todas as trajetórias desses muitos personagens são trajetórias que se cruzam, entrecruzam, acontecem em Minas Gerais. E embora a ideia de construir esse grande cenário que evoque as Minas, as muitas Gerais, eu também sempre tive em mente que fosse um trabalho que refletisse o nosso próprio Brasil em relação às suas esperanças, às suas luzes, mas também às suas dores, às suas misérias. Então, é sim um trabalho que traz muito de mim em relação ao que eu penso, em relação ao que eu vi, em relação ao que eu ouvi, mas também é necessário dizer que é um trabalho, certamente, de muita pesquisa. E de onde vem, especialmente, essa sua percepção mais atenta a esses sujeitos invisíveis, né? Você tem uma intimidade com o estranho, com o invisível, com os sujeitos comuns, e você faz isso lindamente, não só no interior, mas em Belo Horizonte, né? Você traz esse cenário urbano e fala desses sujeitos de um modo muito particular também. E você atribui a que esse cuidado e essa atenção maior a esses sujeitos em seu redor? Existe uma ideia de que o mineiro gosta muito de contar causo, mas eu particularmente gosto de ouvir causos, de ouvir histórias. Mas embora todas essas histórias de muitas pessoas que eu já escutei, desde menino, desde adolescente, que foram germinando na minha mente e que amadureceram no processo da escrita do livro, eu preciso também deixar um preâmbulo, deixar uma anedota muito importante de que a minha vida foi marcada por esses sujeitos anônimos. Eu nasci numa região muito pobre da cidade de Belo Horizonte, uma região bastante marginalizada, que é a Pedreira Prado Lopes. É o meu berço. Então, desde criança, eu sempre tive esse contato, até por ser uma pessoa anônima, uma pessoa membro de uma família anônima, que tinha vizinhos anônimos, e a gente, por um acaso, que tinha a ver com a reurbanização ali da região, a gente saiu, quando eu já era adolescente, comecei a estudar, mas, de certo modo, essas pessoas, esses sujeitos anônimos, marginalizados, eles sempre participaram da minha formação. E eu falo isso de maneira muito respeitosa. Pessoas que talvez não haverá nenhum hastear de bandeiras para esses sujeitos, não haverá nenhum clamor, nenhum discurso de honrarias para esses sujeitos que pavimentaram as nossas estradas, construíram os nossos monumentos, edificaram a nossa nação, mas é uma forma, inclusive, de homenageá-los, colocá-los como os protagonistas de suas histórias e dessa grande história que é o romance Os Corpos Nus dos Moribundos. Você traz dramas de interesse humano de uma forma muito, muito, muito impressionante. E o que ainda mais me impressiona tem a ver com uma outra questão que eu trouxe para você aqui, que é o que para você há de tão inspirador, né, nesse cessar da vida, né, da morte matada ou morrida, porque você traz isso, né, esse esvair-se
com com um olhar muito poético e paradoxalmente duro muitas vezes também. Então, como é que essa inspiração, de onde vem essa sua atenção ao final da vida? Muito de um sentimento, uma sensação de revolta, para ser bem honesto. Quando a gente, assim, desde criança eu fui marcado por experiências e vivências muito pesadas para uma criança poder observar, de conhecer, de ver pessoas perdendo a vida por causa do tráfico, por causa da violência, e toda essa imagem, né, cristalizou-se na minha mente e construiu essa revolta que eu sinto em relação a essas pessoas que são mortas em decorrência da violência, na violência, pela violência, e que se vão desse mundo sem que nada é feito, são apenas, representam apenas números. Então, os textos, eles trazem essa sensação mesmo de revolta, de inconformidade com o fluxo, como a nossa vida ela é desenhada. Quase que um destino cruel que é legado a essas pessoas. Então, de fato, eu trabalho muito com esses símbolos, essa ideia da morte, ela permeia, ela passa por todos os textos, do início até o final. A morte, ela é o início, ela é o meio, ela é o fim, mas também não é o fim, e é quase que cíclico. A morte, ela é orgânica, mas ela também é simbólica, mas ela também é física, no sentido de que há um texto, né, que culmina a grande narrativa dos Corpos dos Moribundos, que traz essa imagem da morte quase que como uma entidade. Então, essa revolta toda fez construir esse fio que amarra esses textos a partir da ideia do símbolo da morte, da partida, da violência, da tragédia. Eu fico imaginando como foi para você esse exercício de retratar ou de ressignificar esse fim para quem fica, o fim do outro para quem fica. A gente está falando de relações muito próximas, a gente está falando de perdas muito significativas e a gente está dizendo de reações também muito impactantes, né? Como de estar preocupado com a compra que vai fazer no dia seguinte, ou também como, num momento, homenagear o morto, homenagear aquele que foi com uma ação como, enfim, como você retrata em João Batista mesmo, também de um modo muito, muito, muito bonito. E esse exercício, você já perdeu pessoas muito próximas de você? Já muitas pessoas próximas, muitas pessoas queridas. Minha mãe foi talvez a maior inspiração para escrever esse texto do João Batista. Padrinhos, já perdi amigos em virtude da violência, como eu falei. Então, a morte, ela passou pela minha vida, deixando esses rastros de tristeza, mas também de uma verdade muito dura, que é a verdade de que a vida continua e que isso não necessariamente é uma coisa boa, que essa ideia da vida continuar, ela também deixa esse vazio, deixa essa ausência, mas também revela muito da nossa própria miséria em continuar a vida, mesmo com uma criança que leva um tiro na testa e se vai, e a mãe corre por meio das vielas de uma favela, tentando salvar o seu menino, ou de um padre que tem um ataque cardíaco no meio da igreja, ou de uma mulher que não tem mesmo o direito ao próprio nome. Então, por meio dessas histórias que eu estou aqui até citando, estou mostrando que essa ideia do que fica, ela pode ser muito dura, né? A vida continua, efetivamente. Ela precisa continuar, mas como isso às vezes acontece, é de uma verdade muito dolorosa. Quero falar também da sua coragem e também saber um pouco melhor de você, como foi conversar com Deus no seu livro, como você faz. Tão bem, por sinal. Com total licença, liberdade poética e com total respeito, mas ao mesmo tempo num desabafo arrebatador. Como foi para você? Então, eu queria muitos personagens
e que esses personagens tivessem vozes muito diferentes e que essas vozes diferentes elas fossem reconhecidas de tal forma que não fossem confundidas um personagem com o outro. Então esse texto que você está citando muito bem, ele é narrado por um narrador personagem que tem esse sentimento de amargura, de revolta, de inconformidade em relação a como a vida às vezes tem acontecido nesse mundo, e que ele evoca, né, por meio dessa revolta, muita da sua franqueza, muito do seu pensamento interior. Isso, de certo modo, traz, sim, algumas das minhas inquietações que eu tenho em relação às incoerências do existir, à própria natureza da existência humana, e que é uma existência humana que ela poderia ser mais fácil, menos difícil, menos doída para todo mundo, e que isso, assim, não tem jeito, passa pela ideia de Deus, passa pela ideia de uma espiritualidade. Aqui eu não vou falar nem de religião, mas de uma espiritualidade relacionada a Deus, a um ser superior, a um ser maior, e como que esse ser maior permite, às vezes, tanta barbaridade. No entanto, apesar de também pensar dessa forma, o próprio narrador é um narrador muito contraditório, um narrador que é muito humano e que se reconhece humano, absolutamente humano, falho, que aponta as suas falhas e que tenta, inclusive, vê-las espelhadas em Deus de uma forma até quase que para sua própria sobrevivência, que ele, afinal de contas, está à beira da morte, é um moribundo, e nesse ato final de vida ele se agarra a essa revolta de que tudo que acontece é proveniente de uma ausência, talvez, dessa força superior. Eu não acredito muito nisso, para ser honesto, né? Cada vez mais eu me apego à ideia de algo muito maior e muito mais amplo, mas sim, essa revolta eu nutro, eu compartilho da revolta do personagem, mas talvez eu não seria tão, nas minhas orações, no meu momento de conversa com Deus, não seria tão atrevido. A sensação que eu tenho conversando com você, você é muito mais doce do que as suas personagens. É natural, você é muito mais gentil do que as suas personagens, ainda que você tenha personagens generosas, personagens muito gentis também. E aí, ouvindo você falar sobre especialmente esse narrador, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Na verdade, assim, até pela sua intimidade não só com a escrita, mas com muitos outros autores, essa sua paixão pela literatura. Será que um pouco do escritor está em querer contribuir também assim para consertar o que está de errado no mundo, e é um lugar em que aqui você o criador desse lugar, né? Aqui, sem dúvida nenhuma, é você o universo da criação aqui. E quando você organiza um romance como esse, daria para dizer que é também tentando consertar um pouco o mundo, quando você diz, né, dando voz a esses invisíveis. Seria um modo também de se aproximar de um mundo que você entende um pouco mais justo, um pouco mais próximo do que poderia ser, enfim, melhor? Eu penso que sim, com certeza. Como escritor e arquiteto da palavra, essa ideia pela literatura, pela arte da palavra, traduzir essa inquietação, esse sentimento de inconformidade, mas também projetar a necessidade de mudança é algo que me inspira bastante nas minhas ações do dia a dia, mas certamente também no texto, nas ações do dia a dia como professor, porque eu sou um educador. Eu acredito que a educação, isso não é uma frase clichê, a educação é o meio de transformação social, é por meio da educação que a cidadania ela é efetivada. Eu acredito nessa máxima de maneira absoluta. E, claro, agora como escritor, eu também acho que contribuindo dessa forma eu consigo fazer com que quem me lê seja tirado, a ideia pelo menos é essa, de um lugar e seja colocado em outro, e para que um pouco dessas reflexões cutuquem, inquietem. Se eu causar inquietação, já é o suficiente, acho que o trabalho já foi feito.
E claro que além da inquietação, né, porque a ideia da literatura como o princípio de provocar, de causar reflexão, ela é muito importante. Como a minha formação em letras, eu entendo a literatura também dessa forma, mas eu não posso de forma alguma desconsiderar o trabalho estético mesmo, o trabalho de construção poética, de construção do texto literário, da narrativa, que também é algo muito importante. E para além da diagramação, né, no livro, você usa de modo muito cuidadoso as próprias letras como um respiro em diversos lugares onde assim parecia um pouco de ar, por favor, e aí você me quebra aqui as palavras e você me coloca em 7, 8, 10 linhas, né, uma linha para cada palavra e faz isso, enfim. Isso também estava no seu desenho? Como é que foi isso? É uma curiosidade mesmo, porque quando eu precisava de lugar para respirar, você quebrava aqui enfim, como é que foi? Foi divertido ou foi sofrido fazer isso aqui? No início foi sofrido, porque não fazia parte da ideia de trabalhar a forma literária dessa forma, dessa maneira. Mas, à medida que eu ia escrevendo, eu queria algo mais, eu queria chegar num outro lugar diferente, que me colocasse numa outra posição de um escritor contemporâneo do nosso tempo, que escrevesse refletindo o nosso tempo, mas que falasse, de uma outra forma também. Então, quebrar com o gênero, eu já quebro com o gênero no sentido tradicional, porque Literal, aqui é um no sentido literal, literal, né? E porque você ilustra com o próprio texto, né? Isso é incrível. que sempre eu sempre quis ser disruptivo. Então essa ideia de várias histórias compondo uma grande história maior, basicamente a história de uma família, a família Sanin, que por meio das suas muitas gerações, seus muitos descendentes, constrói essa grande narrativa que é os Corpos Nus dos Moribundos, que intitula. Então essa ideia era a minha premissa, mas à medida que eu ia escrevendo, eu queria chegar em um outro patamar. Então comecei a trazer a poesia para o romance. Então essas quebras foi essa necessidade de trazer essa linguagem mais poética, esse respiro, ou às vezes essa postura muito irônica, mordaz, que causasse desde um suspiro, uma mas também um incômodo, porque às vezes ela atropela quase que a própria narrativa, essas entradas que eu faço, mas isso é proposital. E entre colchetes, inclusive, entre colchetes muitas vezes quase como uma parte, né? Em alguns momentos, assim, como um comentário dentro da própria criação. Acho que você, Exatamente, né? é exato. É. É quase, E não, quase você quase bem você assume o dramaturgo, né? Você assume o dramaturgo por trás dessa escrita. nesse sentido é bem polifônico, né? Essa ideia de muitas vozes ali competindo pelo espaço, que é o espaço da palavra, e essas vozes que vão se cruzando, a voz do personagem, a voz dos outros personagens, e ao mesmo tempo a voz do narrador, do escritor que entra ali, né? Por meio desses colchetes, muitas vezes. E uma outra coisa, Emerson, é, você escreve Deus é amor, mas também é fogo consumidor. É, essa frase, ela nos evoca, É, ela é muito, muito, muito interessante, muito provocadora. E a gente, ainda que não fale de religião, está falando de espiritualidade. E eu gostaria um pouco que você falasse para mim, né, desse seu sentimento quando marca uma frase como essa e também num momento tão importante no livro. claro, é uma frase bíblica, né? Uma citação, um movimento de intertextualidade que eu faço. O livro, com certeza, ele evoca mesmo essa parte do discurso religioso, do discurso da espiritualidade, justamente porque é um livro que fala de Minas, bastante de Minas, então eu flerto bastante e fica em alguns momentos bastante explícito com imagens do barroco mineiro. E o nosso barroco, que o professor, né, abordando esse movimento, barroco é aquele estilo, aquele movimento, para alguns, né, aquela escola que vai traduzir muitos dos anseios do homem
em chegar ao paraíso, chegar a Deus, mas também esse homem ele é terrivelmente humano, ele é falho, ele é pecador. Então nessa sensação, nesse desejo de alcançar esse paraíso, esse lugar de glória, esse caminho para isso não é um caminho tão puro, é um caminho marcado, inclusive, pelas próprias experiências do que é ser humano. E ser humano, de maneira incontestável, para ser formado, inclusive pensando numa ideia até de identidade, de experimentar a dor, a amargura, a infelicidade, por vezes até da miséria, né? E então a ideia de trabalhar com o barroco acaba que associa esse trabalho também com essa perspectiva religiosa, né? Que forma muito do que é Minas Gerais, do que a ideia de nós como povo mineiro, a partir do século, principalmente do século XVIII. Então, como é um livro quase que neobarroco, eu quis me apropriar dessa imagem da religião para poder contar essas histórias. E a gente, impossível, né? Quando a gente está falando de família, quando a gente está dizendo, né, desses relacionamentos, e quando a gente está falando de Minas Gerais, né? Tanto é que muita gente, eu tenho amigos que moram no exterior e que não conhecem bem Minas, tem uma imagem de fato da Igreja Católica, tem uma imagem assim, né, de um lugar absolutamente religioso, católico, o interior de Minas religioso, católico, né, com as procissões e com tudo, enfim. Como é que você, no seu livro, Emerson, como é que você, nas camadas das personagens que você constrói, sejam narradores, sejam coadjuvantes, essa religiosidade, essa questão com Deus está muito presente, seja no invisível, o sagrado invisível, seja na fé de fato, e você textualmente traz isso. Como foi para você elencar, como foi para você essa divisão, assim, quando eu narro na primeira pessoa, quando não é na primeira pessoa, quando veio essa decisão na organização do romance? Em relação à maneira como o texto é narrado, que você Exatamente. fala, eu sempre quis que fosse um livro com muitas vozes. E para contar determinadas histórias, talvez funcionasse melhor a partir de uma perspectiva em primeira pessoa, com narradores personagens, outras vezes com narradores observadores, né, na terceira pessoa, um narrador mais distanciado, às vezes um narrador que sabe de tudo, um narrador onisciente. Então eu quis sempre trazer muitas vozes, muitos narradores com, às vezes, visões antagônicas de experiências em relação ao mundo mesmo, ao que é viver nesse mundo, em relação às suas próprias trajetórias, o mundo. Então eu sempre quis compor um livro com muitos narradores, mas foi basicamente a partir do que o texto pedia. Já aconteceu de eu reescrever alguns dos textos, porque não ficava tão legal, não ficava tão fidedigno. Então eu mudava essa perspectiva discursiva em como o texto estava sendo contado. Tá bom? Então, basicamente, eu queria muitas vozes diferentes, e que os textos fossem contados também de maneiras diferentes. Afinal de contas, se fosse tudo a partir da mesma tonalidade, com o mesmo discurso, com as mesmas marcas de vozes, e eu ia acabar caindo na ideia de um romance tradicional. E eu nunca quis isso. Desde o início, eu sempre quis que fosse algo mais disruptivo, diferente. Queria tomar liberdade aqui, se me permite, e aí você, por favor, escolhe um outro trecho que eu também queria te fazer essa provocação para você ler um trecho que te toca sobre maneira que mesmo quando na revisão ou quando você volta ao livro, isso mexe com você. E eu trouxe aqui o que me atravessou, um dos trechos que mais me atravessou na leitura do seu livro. Ele parou de remar e tomou a atitude de ficar de pé sobre a barca. Então fez o que a intuição mandava, o que foi soprado nos seus ouvidos já há alguns anos levados pelo vento.
pegou a corneta que trazia e a tocou apenas como fazia nas serestas de junho e, principalmente, nos funerais pagos pela Igreja Matriz de São João das Missões. O som perfurou o silêncio da madrugada e o rio parou para escutá-lo. À medida que as notas se desenhavam, as águas que antes agitavam a barca pareceram se tranquilizar e mesmo as lufadas do vento se tornaram suspiros e depois se foram como se não tivessem existido. É verdade que no momento a barca tremeu, como se chacoalhada por algum espírito submerso que poderia muito bem estar testando a real determinação de João. Astuto como era, não cedeu de seu desejo diante de ameaça alguma. Tocou a corneta, conforme o coração lhe inquietava a fazer. Fez um meio giro e continuou a tocar. Voltava-se para os lados e fazia vibrar as notas em meio à escuridão que devorava tudo. As vestes empapadas de suor, tomava ar só quando sentia os espasmos da falta de oxigênio nos pulmões. Mas nada poderia vencer o desejo que superava sua carne frágil. O que segue é absolutamente arrebatador. E aí eu queria que você comentasse, porque eu sei o quanto deve ter sido doído para você, né, esse trecho, esse capítulo, essa cena, né, de modo específico. Mas eu também gostaria que você elegesse um trecho e que você trouxesse para a gente um trecho que mexe muito com você, né, na obra inteira, assim. Claro, assim, essa seleção que você fez é de talvez seja o meu texto favorito entre todos que compõem o livro. Eu gosto bastante da história desse personagem, uma história de um filho que perde a mãe e está sempre nessa expectativa, nessa esperança de encontrá-la. Essa mãe, ela se vai, some de repente, desaparece, não deixa vestígios do seu destino, do seu paradeiro. Sou onde estou, disse talvez a sua última fala para o filho, e vai embora. E quando ele ainda era criança, jovenzinho. E ele vai crescendo, sempre nessa expectativa, nessa esperança dessa mãe retornar. E isso nunca acontece. Até que chega o dia que ele finalmente, já muito mais velho, comunica às autoridades a respeito do sumiço dessa mãe. E muitos anos depois, ele recebe uma carta. Nessa carta, a informação de que ele precisaria comparecer ao que eu chamo de necrópolis, né? Que basicamente é o IML ali da região de Januário, dizendo a respeito de um corpo que aparece com as características da mulher descrita como a mãe dele, né? Como ele descreve a mãe. Então ele vai encontrar na esperança de que não seja a mãe. Então ele sai de São João das Missões, que é uma cidadezinha, um reduto bem no norte de Minas. Para chegar em Januária, ele passa pelo Rio São Francisco, ele vai remando, né, retornando, na verdade, o curso natural das águas do rio, e nessa dificuldade, sempre alimentando esse desejo de que não seja a mãe, não seja a mãe, não seja a mãe quem ele vai encontrar. É um texto realmente muito bonito, me toca num lugar muito profundo, afinal de contas eu perdi já minha mãe, e esse texto certamente traz muito dessa minha subjetividade, desse olhar do escritor, dessa inspiração a partir de um evento traumático na minha vida. Então, é um texto que se constitui dessa forma, eu gosto bastante. Tem um outro também, né, agora tendo a oportunidade de falar, que é de uma outra personagem, com uma outra história. O texto se chama... É um texto muito bonito e que ele inicialmente teria o título de um nome mesmo de uma mulher, só que essa personagem ela é tão anônima, ela é tão largada à margem que ela nem mesmo direito ao nome tem. Então eu mudei de última hora para Pois Nada Mais. Então esse é o nosso título desse texto. É a história de uma mulher que ela é filha de um homem no interior, e é um homem muito rústico, muito duro, é um pai bastante agressivo, violento, é um pai que traz muito dessa ideia do que é o patriarcado no seu sentido mais cruel,
possível, e essa filha, ela cresce sem direito ao nome. Então, pois nada mais evoca também muito dessa condição de muitas das mulheres, seja ali na época que o texto se passa, algumas décadas atrás, ou seja hoje também. Infelizmente é um cenário, é uma realidade que ainda se repete. Então eu vou ler um trechinho já no meio do texto também, tá certo? Que quando eu escrevi foi num fôlego só, quase que como se fosse usando uma técnica de fluxo da consciência. Então foi direto. Bom, os anos, relato bem, se foram indo e ela assistiu as irmãs se casarem, uma a uma, se ajuntando aos homens reconhecidos pelo pai. Achou que sua hora menos dia se achegava, que haveria a tarde que o marido viria pomposo na cozinha, elogiar o cheiro de alho em seus dedos, o rosto brilhoso de gordura, a precisão de como cortava os pescoços das galinhas. E então se imaginou com o ventre inchado, grávida do primeiro filho, coando café antes do canto do galo, catando feijão, moendo milho, lutando na horta, ajeitando lenha no fogão, os joelhos fracos, a vista curta, enchendo de brasa o ferro de engomar, pendurando as roupas no varal, o quinto e o sexto filho mamando cada qual nos seios caídos, todo santo dia limpando, costurando, ganhando um trocado com as roupas lavadas na tina, o sétimo filho esvaído em sangue da madrugada de uma noite que não terminava nunca, e o oitavo filho largaria do colo e se ajuntaria com a mulher. E sobraria ela e seu velho, os dois deitados na cama de ferro, longes como sempre foram, pois ela também velha, trapo de gente, imprestável, arruinada, as batalhas todas vencidas, para só então o eterno descanso. Era isso, sina, ou propósito? Você a conheceu? Não, ela é inteiramente ficcional, essa personagem. Naturalmente, a soma de muitas das personagens que você É, conheceu. com certeza. Isso, Lindo, exatamente. lindo, lindo. E o que me provoca numa outra questão que eu tinha trazido aqui para você, não sei como é que está nosso tempo aqui, Nina. Aqui, ó, que é uma outra coisa, assim. Você tem alguma preferência, ou já parou para pensar nisso, sobre essa criação, ainda que beba do absurdo em alguns momentos, né, porque a realidade é também muito absurda, é, essa liberdade na criação, criar com essa liberdade, é melhor para você do que ressignificar o que você já sentiu na pele? Como é que daria para conversar um pouco sobre isso? Você se sente mais confortável ressignificando o que você reconhece bem ou, como num trecho como esse, você escrever com essa liberdade na soma, como se essas muitas vozes que você traz aqui também tivessem soprando para você o que dizer? Eu já me peguei pensando nessa questão. Eu acredito que as duas formas de escrever, as duas formas de pensar a literatura, elas são muito produtivas e apropriadas, mas confesso que a ideia de escrever a partir de experiências, sejam vivenciadas por mim, sejam coletadas por meio do olhar, da escuta, do testemunho mesmo, do relato, é mais fácil. Seja, talvez coloque um escritor na sua zona de conforto, porque quando já há um material que possa ser lapidado, é claro que é sempre mais fácil do que criar do zero. Alguns dos textos, eles foram criados nesse sentido do zero mesmo. São personagens que, embora ecoam bastante de outros rostos, de outras vivências, de outras caminhadas nesse mundo, de histórias individuais que contam uma grande história coletiva, ainda assim eles não são pessoas com quem eu tive um contato, são pessoas que foram criadas no livro, o que é bastante, que é bonito, né? Quando a gente para pensar na ideia de concepção da vida, mas também na concepção de personagens. Então, nesse aspecto, eu acho mais dificultoso. E quando a gente precisa empregar alguma técnica para poder narrar as histórias, as experiências desses personagens que você não tem embora você tenha espelhos, né, que reflitam bastante
de rostos, de histórias de outras pessoas, ainda assim são sujeitos que estão sendo criados naquele momento. Então isso dá mais trabalho. A história de Perpétua, que é um dos textos que inaugura os Corpos Nus dos Moribundos, evoca isso. Eu não sabia o que escrever, por exemplo, no final. Perpétua é essa grande matriarca da família Sanin, e Sanin é um anagrama para Minas, de trás para frente. É uma personagem que tem uma postura nesse mundo muito conflituosa, marcada por conflitos que ela mesma gera, uma matriarca muito poderosa, de uma família mineira tradicional do interior, e que, diferente de muitos outros personagens, ela não tem um fim marcado por sua morte. A gente não testemunha isso, pelo menos no texto. No entanto, o signo da morte faz presente, claro que na narrativa dela, no enredo dessa personagem, mas eu queria que fosse algo diferente, que fosse um final diferenciado. Que uma mulher que foi muito amarga, que plantou tempestades, então ela não poderia colher aragens, sopros quentes, né, no rosto. Ela precisava de um final que refletisse com toda, de maneira absoluta, quem ela foi, o que ela fez. Afinal de contas, foi uma mulher que deserdou os próprios filhos. E eu travei na hora de escrever o final. Eu não sabia como terminar o desfecho dessa grande personagem. É uma das personagens que eu mais gosto, que eu mais tenho orgulho, dada a sua complexidade. Então eu tive muita dificuldade justamente porque eu não sabia para onde seguir. Afinal, não é uma pessoa que existiu ou que exista. Mas eu acredito que eu consegui terminar de maneira muito interessante. Construir essa ideia de que a Perpétua, ela, através dos muitos descendentes dela, a partir da família Sanin, evidenciando muitas das nossas misérias, das nossas tragédias, do que é ser mineiro, seja antes, seja agora, talvez até mesmo no futuro, infelizmente. Você escreve de modo muito mineiro aqui, abrindo, você estava falando de Perpétua, você descreve a cena 1 assim: meu tio Geraldo pagou 4.000 para o Maneco dar um fim no Renê, que não respeitava de jeito nenhum a divisa das fazendas. E a gota d'água mesmo foi na contagem dos bois, quando percebeu que tinha um sumido. Maneco fingiu ir fazer o serviço e contou a coisa toda. E Renê propôs pagar o dobro se o moleque filmasse o tiro bem dado na fuça do velho, que fingisse roubo, para não respingar em seu nome. E o menino fez o que foi pedido, mas trocou a bala pela chave de roda na cabeça do patrão, 5 vezes com força, o que assustou sua mulher, que era uma santa de boa, a mãezinha que nunca teve. Um tiro na nuca e outro nas costas. Ela caiu quando tentou correr. Maneco ainda avisou para não gritar. Uma pena que só. E você certamente se divertiu muito mesmo, né? Mesmo na tragédia, há um divertimento aí nessa escrita e nesse modo, imagino, de muitas histórias, imagino de muitos os textos, o próprio nosso Guimarães Rosa, que certamente tem uma influência muito grande na sua escrita. Nossa, bastante. O Guimarães Rosa está em alguns dos textos, evocado com esse cuidado com a linguagem, essa linguagem interiorana, essa linguagem disruptiva no seu sentido padrão, tradicional, do que é a gramática normativa, né? Ele desconstrói isso, então eu faço isso na hora de construir as vozes desses personagens, muitas vezes, mas também com o embelezamento poético do texto. O texto dele é muito maquiado com poesia, e isso sempre me inspirou bastante. Claro que o Guimarães Rosa é o Guimarães Rosa, uma máxima da nossa literatura, de maneira muito humilde. Ele, como um grande mestre para mim, ele me inspirou, mas eu sempre tive essa preocupação em construir a minha própria voz, a minha própria maneira de narrar. Você começou aí agora há pouco trazendo um trechinho. Então, essa ideia de trabalhar com esses mini contos também ao longo do próprio livro, mas que contassem a história de muitos desses personagens, o que aconteceu com alguns, também é uma forma inventiva que eu tive de desmontar essa ideia de romance tradicional, fazer um romance bem diferente com a minha cara, com o que eu queria. É experimental, não sei se dos próximos livros eu
eu vou ser tão ousado nesse aspecto, porque dá muito trabalho, não é fácil. E ao mesmo tempo, como eu já fiz algo parecido, eu quero fazer algo novo também. Eu quero sair dessa zona de conforto que agora esse livro representa para mim. Não sei se talvez seja a melhor afirmação, porque é um livro muito diferente. Quem leu ou quem tiver a oportunidade de ler vai constatar isso, mas eu quero voar um pouco mais com os próximos trabalhos. Mas como leitor, eu tenho que te dar esse feedback, te dizer isso de coração aberto, assim, que é incrível você trazer as cenas em negativo, intercalando esses capítulos. É incrível você nos dar opção para respirar aonde talvez as personagens talvez devessem respirar também. É muito interessante quando você traz os seus apartes e conversa com a gente, né, e sai da história e faz com que a gente respire fora da história ou ainda mais dentro da história, né? Eu acho que você usa esses recursos de um modo muito adequado, né? E não poderia deixar de te parabenizar por isso. E para encerrar, eu gostaria que você me falasse um pouco de Deus e de medo. A gente começou falando um pouco de Deus, né? Isso atravessa, né? É impossível a gente tratar e falar da morte sem falar do sagrado desse modo. E você também trata e fala de medo, né? O medo está muito presente e também de um modo talvez muito visceral e talvez de um modo muito confessional, né? E aí queria que você falasse um pouquinho para você o medo, Deus, e aí a gente chama os nossos leitores aqui e você explica para a gente aonde eles podem adquirir o seu livro. Tá certo. O medo, ele é uma experiência humana, inerente a todo ser humano, todos nós sentimos medo. No entanto, com as histórias que eu construí, que compõem os Corpos dos Moribundos, eu quero mostrar também que esse sentimento, como ele acontece nas trajetórias de muitos desses personagens, de todos esses personagens, ele é um sentimento que eu confessadamente não acho que alguém deveria sentir e exprimir. São pessoas que têm finais trágicos, são pessoas cujo destino é um destino que somente lhes é cabido a morte, esse final anônimo, esse final legado ao desprezo, à margem, à exclusão social. É um livro como você falou muito bem, tem esse apelo muito forte para essa discussão de problemáticas sociais muito agudas. Então, muitos desses personagens experimentam esse medo da fome, esse medo da seca, esse medo do dia de amanhã, esse medo se o filho vai conseguir ir para a escola sem ser alvejado de tiro em razão da presença do tráfico de drogas, esse medo por um pai abusivo. Então, o medo nessas circunstâncias, nessa dimensão, é algo muito evidentemente que causa essa inconformidade, esses incômodos. Eu acho que, apesar de ser um sentimento inato a todo mundo, o que esses personagens experimentam, e aqui eu estou dando voz a muitas narrativas que acontecem, que aconteceram e continuam acontecendo. Eu evidencio, né, tento pelo menos, não sei se isso é resolvido no livro, talvez gera mais reflexões e incômodos do que uma resposta definitiva, mas mostrar que o medo ele é um sentimento que, da forma como ele aparece no livro, pelas caminhadas, pelas trilhas que esses personagens fazem, é algo que a gente pode sim discutir. Será que era preciso? Será que é necessário? Em relação a Deus, Deus é bálsamo, Deus é força, Deus é suspiro, Deus é aquele que a mãe que está com os filhos, com o filho no colo, lutando pela vida do seu menino, ainda se agarra a essa esperança de que Deus possa intervir e salvar o seu menino, livrá-lo ali daquela situação de violência que ele foi acometido, né? Um dos personagens leva um tiro. Enfim, Deus é bálsamo, é refrigério, ele é esperança. Emerson, muito obrigado pelo nosso encontro, muito obrigado pela oportunidade, né?
Queria que você dissesse para quem está vendo a gente aonde pode adquirir os Corpos Nus dos Moribundos, né, pela Acaso Cultural, pela editora Acaso Cultural. Excelente. A Casa Cultural é uma editora que eu tenho muita felicidade em falar que é a minha casa editorial. É uma editora independente, e como toda editora independente, a gente tem as nossas intenções, as nossas bandeiras, a nossa perspectiva de como trabalhar a literatura, mas, de certo modo, com certas restrições. No entanto, a Acaso tem feito um trabalho tão bonito, tão legal em relação ao cuidado que teve com o tratamento editorial que fizeram com o livro, com as sugestões em relação à leitura analítica que eu recebi, a capa, a diagramação, enfim, o trabalho está impecável e por isso que eu agradeço muito a Acaso, que é uma editora carioca. O livro ele pode ser encontrado em todas as plataformas digitais, no próprio site da Acaso Cultural, mas também na Amazon, na Livraria da Travessa, Martins Fontes, enfim, joga aí os Corpos Nus dos Moribundos na internet, que você vai encontrar diversos links de muitas livrarias para conseguir adquiri-lo. Quem quiser estar mais próximo do autor também, você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais. Quem quiser me achar pelo Instagram, de Emerson, _Maia. Maia. Bom, Emerson, muito obrigado mais uma vez. Espero ter a oportunidade de estar com você pessoalmente em breve. E foi um prazer imenso. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Jefferson. O bate-papo foi bem gostoso, né? Como todo mineiro. E agora eu encerro, inclusive, com minha xícarazinha de café que estava aqui esperando. Todo bom mineiro. Muito obrigado, tá? Foi um privilégio para mim poder conversar sobre o livro com você. Sou eu quem agradece. Muito obrigado. Acompanhem o nosso Sempre um Papo também nas redes sociais, o nosso canal no YouTube. Ajude a divulgar. Muito obrigado.